Boa noite, mais uma vez, né? É um prazer muito grande estar aqui e uma responsabilidade maior ainda, né? Muito grande, porque a gente sabe que falar da palavra de Deus é algo de uma responsabilidade muito grande, né? E eu louvo a Deus por essa igreja que tem me motivado a crescer, a buscar mais da presença de Deus, a estar mais próxima de Deus a cada vez mais. E eu louvo muito a Deus pela vida dos nossos pastores. Eu queria agradecer, né, a pastora Nádia, que hoje não está aqui, mas pelo convite, e agradecer também a Beth, que é minha discipuladora e mulher de Deus, que, né, a gente sabe que a nossa mãe de sangue, é alguém que Deus separou para a gente. A minha mãe está aqui também. Só que chega um momento da nossa vida que Deus ele direciona a nossa vida de uma maneira tão diferente e Ele coloca outras pessoas como nossa mãe mesmo. Então, quando a minha mãe não pode estar, como ela não pode estar perto de mim sempre, Deus enviou a Beth, que é uma mulher de Deus, uma mulher que busca pela minha vida, que ora junto comigo, que orou para que eu estivesse aqui. Então, muito obrigada. Você sabe o quanto eu te amo. Assim como a minha mãe, porque senão, meu Deus, eu sei que depois vai ser um ciúme que eu conheço. Mas eu te amo também, tá, mãe? Agradecer pelas minhas amigas também, que oraram, buscaram junto comigo, a Aline e a Claudinha. E, enfim. Bem, eu queria ler com vocês, eu confesso que a gente já começa com um desafio muito grande, porque eu busquei da parte de Deus uma palavra de Provérbios. E porque eu gosto muito do livro de Provérbios, é um livro que me inspira, enfim. Mas eu comentei isso com Beth, eu falei, Beth, eu não sei, mas não é Provérbios que Deus está me dando, é Abacuque. Falei, Jesus, Abacuque, né? Abacuque é um livro do Antigo Testamento, um livro um pouco mais complexo, né? Que não é toda hora que a gente ouve falar de uma mensagem sobre Abacuque. Mas, enfim, a gente está aqui para cumprir o propósito, né? Para cumprir o que Deus quer na nossa vida. Então, eu queria que vocês lessem comigo Abacuque, capítulo 1. Do verso 1 ao 3. Amém? Vamos lá. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência? E a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. A gente vai passear um pouquinho sobre o livro de Abacuque, a gente não vai ficar preso só nesse versículo aqui, mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte: Abacuque era um profeta que muito questionador, né? Os profetas eles eram levantados, só para vocês entenderem um pouquinho. Os profetas eles eram levantados para que Deus falasse com os profetas para o povo. Abacuque era diferente, ele fazia o contrário, né? Ele pegava a mensagem que o povo queria, o que estava acontecendo com o povo, e queria discutir com Deus. Abacuque era muito questionador. E aí eu fiquei pensando, será que nós temos alguma coisa semelhante com Abacuque? Será que nós somos questionadores a ponto de o tempo todo questionar, Senhor, por quê? Né? Aqui a gente fala no capítulo 1 que Abacuque reclama muito, questiona muito, e conflito mesmo com Deus, com relação à violência que ele estava vivendo. Né? Judá era um povo que pecou, e chegou uma hora que o Senhor falou assim, espera aí que agora eu vou te dar um corretivo. E foi isso que Abacuque estava questionando a Deus. E aí eu fiquei pensando, Abacuque ele está distante de nós assim uns 2.600 anos aproximadamente. Mas será que ele é atual?
Será que nós, até hoje, na nossa atualidade, a gente questiona muito o que Deus vai fazer na nossa vida? Será que Deus quer um caminho para a gente escolhe outro e questiona, Senhor, mas eu quero esse caminho. Deus fala, não, é esse aqui que eu quero. Não, mas eu quero esse. A gente está vivendo dias agora, na nossa política, né? Dias que a impunidade ela estava reinando. Mas eu creio que, para a honra e glória de Deus, isso está começando a mudar. Eu creio que Deus ele vai fazer um mover sobrenatural na nossa cidade, no nosso país, através da nossa política. E era o que estava acontecendo aqui nesse momento com Abacuque. Abacuque ele era um homem que formulava perguntas e ele buscava resposta o tempo todo. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E era um questionamento que, às vezes, não tinha fundamento. Era como se Abacuque falasse assim, Senhor, não é assim que se governa, não, é assim. E aí eu queria perguntar para vocês, a gente faz isso também? Quando alguma coisa vai dando errado na nossa vida, a gente questiona Deus, Senhor, por que isso? Por que não faz assim do jeito que eu quero? Sabe por que não faz? Porque a gente não sabe de nada. Quem sabe da nossa vida o que é melhor para a gente é Deus. E a gente tem que ter só a humildade de entender isso. No dia que a gente passar a entender que nós não somos nada e que Deus deve ser tudo na nossa vida, a gente para de ser tão conflitante como Abacuque era. Abacuque, por exemplo, ele clamava, Senhor, aonde o Senhor está, que o Senhor não está vendo tanta violência? Aonde o Senhor está, que o Senhor não está vendo o caos que a gente está vivendo? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu estava fazendo uma oração como essa há um tempo atrás, a respeito da nossa política. Falei, Senhor, o Senhor não está vendo tanta violência? Senhor, o Senhor não está vendo tanta falta de amor? O Senhor não está vendo as pessoas querendo, sabe, sempre levar vantagem e estando certas que estarão impunes, sempre. O Senhor não está vendo isso? E quando eu li isso aqui, minhas irmãs, eu fiquei envergonhada. Eu fiquei envergonhada porque eu vi que eu também estava questionando como Abacuque estava questionando. Como se eu amasse mais o nosso Brasil do que Deus. Como se eu amasse mais o nosso povo do que Deus. Como se eu soubesse o que tivesse que ser feito, mas Deus não soubesse o que tem que ser feito. E aí eu trouxe isso para a minha vida também. Né? Eu sou uma pessoa muito questionadora. As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sou uma pessoa muito questionadora, eu pergunto muito, eu não vou com dúvida para casa. Né? Nós fazemos seminário e as minhas amigas podem comprovar isso, que eu pergunto, até eu ter a resposta. Se eu não tiver a resposta, eu não vou feliz para casa, não. E assim é na nossa vida também. Né? Só que o problema é que, às vezes, a gente questiona muito e esquece de uma coisa, de ouvir a resposta que Deus tem para a nossa vida. E, meditando nisso, eu pensei em 3 perguntas que a gente consegue entender o tema da minha palavra hoje, tá? Para vocês. O tema é: o que fazer quando tudo vai mal? O que a gente faz quando tudo não está caminhando como a gente queria? Mas não significa que está tudo errado. Talvez só não esteja caminhando como a gente quer. A primeira pergunta é: a primeira resposta é buscar em Deus a resposta que precisamos. Irmãos também, né? Porque tem homens também. Nós sabemos que Deus ele usa situações, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para fazer a gente aprender algumas coisas. E eu posso falar para vocês que eu já aprendi assim um pouquinho, mas com uma surra. Eu tive que aprender algumas coisas na minha vida que, por bem, não aprendi, não, mas por mal eu tive que aprender, como eu aprendo até hoje. Por exemplo, se nós somos pessoas egoístas, por exemplo, nós somos pessoas egoístas, mas a gente não admite isso. E aí eu fiquei pensando, será que Deus quer trabalhar esse nosso egoísmo, fazendo com que a gente se libere dos nossos achismos, das nossas... do nosso, sabe, o amor a coisas, o amor
a coisas que são insignificantes e a gente esquece de ter amor a pessoas. E aí eu fiquei pensando, como que a gente busca essa resposta de Deus? Se é isso que Deus quer para a nossa vida, como? Aí eu pensei, se o meu problema é o egoísmo, estou dando um exemplo, tá, gente? Egoísta, eu acho que eu não sou, não. Mas vamos lá. Digamos egoísmo. Você é uma pessoa egoísta. E aí você tem dificuldade de compartilhar o que você tem. Aí você fala, não, mas eu dou quando eu não uso mais uma blusa. Mas aí é muito fácil, vocês não acham? Doar o que a gente não usa mais é a coisa mais fácil do mundo. E quando a gente tem que doar alguma coisa que a gente ama, mas só que para minha irmã faz mais sentido do que para mim. Ela vai precisar mais do que eu. E, às vezes, Deus coloca a gente lá embaixo para que a gente aprenda isso de uma vez por todas. Que nós não podemos ter apego a coisas, nós temos que ter apego a pessoas, a vidas. Deus, Jesus, Ele nos colocou aqui nessa terra com essa missão, com esse propósito. Tudo que foge disso é contrário à vontade do Senhor para a nossa vida. Então, o problema é que, às vezes, assim, o nosso discurso ele é muito bonito, né? Não, eu sou uma pessoa boa, eu dou tudo, eu ajudo lá na igreja, eu ajudo lá no orfanato, eu ajudo não sei aonde. E o seu coração? Será que você está fazendo para aparecer? Será que você está fazendo para ganhar um status? Será que você está fazendo com o intuito de honrar a sua vida, mas não a do Senhor? E aí, uma outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte. A segunda coisa. Perseverar em Deus, porque Deus sempre honra os justos e aos que perseveram em sua palavra. Aí eu queria ler com vocês, pode deixar que eu leio, não precisa nem abrir, não. Tiago 1, 12 a 14. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Irmãs, vocês hoje podem estar passando pelo pior momento da sua vida. Pelo momento que você fala assim, meu Deus, que situação miserável essa que eu estou vivendo. Mas miserável não é só no sentido de fartura de coisas na nossa casa, não, de ter despensa cheia, não. Miserável de coração. Miserável no sentido de que a nossa despensa pode sim estar cheia, mas o nosso coração tão vazio. O nosso coração pode estar tão vazio, tão fraco. A gente, às vezes, acorda de manhã, como a irmã falou, às vezes a gente acorda de manhã e a gente não tem nem coragem de se chegar a Deus por vergonha, porque a gente é tão mesquinho, né? Às vezes a gente é tão pobre de espírito, a gente é tão pequeno diante da glória. A gente é muito pequeno diante da glória de Deus, mas eu acho que a gente não tem essa consciência. Então, eu aprendi algo que tem feito uma grande diferença na minha vida. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre sonho. Eu sonho em ter algo melhor, eu sonho em crescer profissionalmente, eu sonho em crescer como pessoa. Eu sou muito sonhadora. E tem uma coisa que tem feito uma grande diferença na minha vida, que é o seguinte. Nós, assim, realmente tem feito muita diferença na minha vida quando eu aprendi isso, que Deus, Ele prometeu para a gente suprir as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Quando eu aprendi isso, para mim foi um choque muito grande, porque como eu sonho muito, eu, às vezes, ficava muito chateada. Aí eu me lembrei muito de Abacuque, me identifiquei muito com Abacuque por conta disso, porque eu ficava muito chateada, porque eu queria uma coisa, eu não tinha, e eu ficava triste, ficava zangada. Só que eu esquecia que as necessidades estavam todas supridas. Mas as minhas vaidades não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é Papai Noel. Deus, Ele não é o gênio da lâmpada, que você tem que estalar os dedos e Ele vai fazer lá o que você quer.
Deus, ele é um Deus para suprir suas necessidades, para não deixar faltar o que você necessita para viver. Não necessariamente as suas futilidades, as suas vaidades. Então, isso foi um conflito muito grande para mim, porque quando eu recebia um não de Deus, da parte de Deus, isso para mim era difícil. Ainda é. Não é fácil até hoje, não. Até hoje é difícil. Se eu falar para vocês que é fácil, é hipocrisia da minha parte. É difícil até hoje. Só que hoje eu tenho entendimento que eu não sei de nada. Hoje eu tenho entendimento que eu não sou ninguém, que eu não sei administrar a minha vida, que quem administra a minha vida é o Senhor. E que eu não sou digna do amor que Ele derrama sobre a minha vida. Irmãs, quem está mais próximo de mim sabe um pouquinho da minha história e tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, só Deus para explicar a misericórdia dele sobre a minha vida. E eu quero dizer para vocês, o que Deus tem colocado no meu coração é que que eu preciso dizer para vocês é que nós precisamos desapegar das nossas coisas. Que nós precisamos apegar às coisas que engrandeçam o nome do Senhor. E os nossos bens materiais não vão engrandecer o nome do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que é feio a gente almejar por coisas boas, a gente crescer, a gente ter coisas legais. Não, é muito legal e Deus honra, Deus gosta disso. Só que Ele é um Deus que supra as nossas necessidades, não as nossas vaidades, como eu falei, mas Ele é um Deus de mimos. E as nossas vaidades são mimos que Ele derrama sobre a nossa vida. Gente, desculpa, é que meu marido chegou ali. Aí eu descontrolei. Então, Deus, Ele é um Deus de mimos. E Ele mima a nossa vida todos os dias. E eu sou prova viva de como eu tenho sido mimada por Deus. Como, às vezes, eu clamo ao Senhor no meu quarto. Eu estou de joelhos. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. E, aparentemente, eu não vejo saída para o que eu tenho vivido. Porque às vezes a gente olha, né, a pessoa sorrindo, a pessoa contente, e a gente não tem noção do que ela está passando. Às vezes a gente não acha, não imagina qual é a tribulação que aquela pessoa está passando. Mas eu estou aqui para dizer que, independente da situação que você esteja vivendo hoje, nesse lugar existe um Deus que pode mudar a sua história hoje. Só precisa de uma decisão sua: fé. Quando vocês decidirem ter fé no Deus que vocês vieram buscar aqui, porque muitos aqui podem estar por um convite, eu vou ver como que é o culto das mulheres, ou eu já estou acostumada a ir. Estou acostumada a ir. É um hábito meu vir no culto das mulheres. Mas no dia que você entrar por essa porta, e que em nome de Jesus vai ser hoje, que você entrar por essa porta com o coração sedento pela presença do Senhor na sua vida, a sua história vai mudar. A sua história vai mudar. Porque Deus, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele é um Deus que nos levanta quando a gente está caído. Ele é um Deus que olha para nós quando ninguém está olhando. Que quando eu posso estar aqui agora falando para vocês e está tudo bem com ela. Mas Ele, quando eu estou lá no meu quarto em secreto com Ele, Ele sabe o que está passando na minha vida. Assim como Ele sabe o que está passando na sua vida. Ele sabe qual é o desejo do seu coração. E o que você precisa é se encorajar para mergulhar no Senhor Jesus. Eu não sei se vocês se recordam, há um tempo atrás, a gente teve aquele tsunami, né, na Indonésia, que devastou e foram muitas vidas mortas naquele lugar. E existiam alguns mergulhadores que eles estavam no fundo do mar, no momento da tsunami. Eles estavam no fundo do mar. E aí eles perceberam alguma coisa estranha, que era uma ausência de peixes, e o mar um pouquinho mais revolto, assim, mas nada fora do comum. Um pouco diferente, mas nada fora do comum. E a tsunami acontecendo. Quando eles vieram à tona, que olharam aquele estrago, aquele monte de vidas ceifadas, e, enfim, vocês sabem muito bem o que aconteceu, eles, meu Deus, o
que aconteceu? Eles não sofreram nada, sabe por quê? Porque eles estavam submergidos. E, às vezes, as situações que Jesus faz a gente passar é porque Ele precisa que a gente se submerja no seu poder. Que a gente esteja envolvido na sua presença. Sabe por quê? Porque quando a gente está lá no fundo, a gente não tem ouvidos para olhar os ruídos que o mundo está oferecendo para a gente. Porque a gente está com os nossos ouvidos voltados para o Senhor. Porque quando a gente está submergido, e às vezes algumas situações que acontecem na nossa vida, acontecem para que a gente se submeta ao poder do Senhor sobre nós. Porque quando está tudo muito bem, está tudo muito bom, a gente pega o nosso carrinho e vai passear. A gente esquece que a gente precisa submergir. E às vezes algumas situações acontecem na nossa vida porque o Senhor fala: ei, eu preciso de você. Eu preciso ouvir a sua voz. Cadê você que não vem falar comigo mais? Cadê você que eu não te encontro mais toda manhã como eu te encontrava? E aí essa situação que aconteceu na Indonésia, que eu fiquei meditando e pensando nisso, eu falei, realmente, às vezes, algumas situações a gente precisa ir lá no fundo para a gente ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente está aqui em cima, a gente não ouve, não. Como seria bom que a gente ouvisse a voz de Deus sem precisar passar pela prova. Mas a prova, queridas, não é de todo ruim, não. A prova é necessária. A prova faz a gente crescer, faz o nosso casco ficar duro. As mordidas que a gente leva do mundo faz a gente crescer, e cresce mesmo. E cresce. Eu queria ler com vocês também Abacuque 2:4, onde é um conflito muito grande para Abacuque, que fala assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amadas, que palavra maravilhosa. Quando o Senhor fala para você, o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, Deus honra os justos. Por mais que as situações sejam adversas, por mais que as situações sejam difíceis, permaneça no Senhor, porque Ele vai te honrar. Permaneça no Senhor, porque Ele vai honrar a sua fé, porque Ele vai honrar a sua perseverança. Ele vai honrar porque, por exemplo, nessa situação que a gente está vivendo, né, no país que a gente está vivendo, a impunidade, a falta de amor e tudo mais. Mas agora, um grande homem que a gente nem acreditava mais, né, que ia ficar impune, ele foi punido. Até quando a gente não sabe como que vai ser, qual vai ser o tipo de punição, mas que ele vai ser punido, ele vai. Mas não é pela justiça dos homens. Ele vai ser punido pela justiça de Deus. É isso que eu posso garantir para vocês. Que o que a gente faz, a gente pode até se livrar da justiça do homem, mas da justiça de Deus a gente não se livra, não. A justiça de Deus a gente pode rodar, mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer a gente pagar a nossa conta. Deus, Ele promete que Ele vai estar contigo aonde quer que você vá. Ainda que na dor, ainda que na luta, ainda que na adversidade, Ele vai estar contigo aonde quer que você vá. E aí eu fiquei pensando, Senhor, ainda quando eu estou sem forças para falar contigo, o Senhor está ali comigo? Era o questionamento de Abacuque. Senhor, como é que pode? A cidade está um caos, a violência está reinando sobre a cidade. O Senhor não vai fazer nada, não? Aí Deus faz o seguinte, Abacuque, eu não vou te dar uma resposta, não, eu vou te dar uma proposta. Sabe qual é a proposta? O justo viverá pela fé. Essa é a proposta que o Senhor tem para fazer nessa noite com você. O justo viverá pela fé. Deus, Ele é um Deus de justiça. Deus, Ele é um Deus que
honra aos que se humilham, aos que buscam pela sua face, aos que perseveram nele, aos que, sabe, por mais que você esteja apanhando literalmente ou não, por mais que às vezes o seu casamento, Senhor, eu busquei em Ti meu casamento, Senhor, eu busquei em Ti, Senhor, esse homem para a minha vida, e o seu casamento está destruindo. Os seus filhos, Senhor, o que aconteceu com os meus filhos? Eu olho para o lado, está cada um num canto desse mundo, eu nem sei onde eles estão. E eu criei eles ali na Tua palavra. Eu busquei ao Senhor por eles. Senhor, o que está acontecendo? Deus, por que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo? Por que, Senhor, se eu estou fazendo tudo certinho? Por que eu perdi o meu emprego? No momento que mais a minha família precisava de mim, eu perdi o meu emprego. Por que, Senhor? Por que, se eu estou na sua casa, em comunhão contigo? Ou não, mas no meu quarto, eu estou te buscando, eu creio em Ti. Porque, às vezes, muitas pessoas que estão na igreja todos os domingos não têm a mesma fé até que uma pessoa que não está todo domingo aqui. Então, às vezes, quando a gente está por situações assim tão difíceis, é nessa hora que Deus vai te colocar lá no chão, mas Ele vai te levantar. Ele vai te levantar porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é Deus de brincadeira. Ele não é Deus que promete e não cumpre. O nosso Deus, Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele não fala nada que Ele não vá cumprir na nossa vida. Então, se você hoje está vivendo uma situação onde você está chorando aos pés do Senhor, onde as pessoas que estão te cercando, às vezes, nem sabem o que você está passando, eu estou aqui para te dizer, o Senhor está de olho. O Senhor está te olhando, sim. O Senhor está aqui para te falar, filha, aguenta firme que eu estou contigo. Mas é necessário você passar por isso agora. Porque se você não passar por isso agora, você não vai honrar o meu nome. Você não vai honrar o único que é digno de honra e de glória na sua vida, que sou eu. Você vai achar que tudo que está acontecendo com você é para a honra e glória do teu nome, não o meu. Quando o Senhor falar para você, eu quero que você submerja no meu poder, eu quero que você afunde, mergulhe no meu poder, mergulhe, querida. Mergulhe no poder de Deus. O Senhor é um Deus que te tira do fundo do poço. O Senhor é um Deus que supre as suas necessidades. O Senhor é um Deus que mesmo quando tudo está difícil, Ele pega pela tua mão direita e fala, levanta que eu estou contigo nesse barco. Levanta que eu estou contigo. Ele é um Deus que por mais que as ondas estejam querendo te engolir, basta uma palavra dEle. Para, mar, e Ele para. Porque Deus, Ele é Deus que nos dá mimos, Ele é um Deus que precisa nos ensinar porque Ele é Pai. E para nos ensinar, às vezes a gente tem que chorar sim. Os meus filhos, por exemplo, para eu dizer um não para eles não é fácil, não é uma tarefa fácil. Só que eu digo não, sabe por quê? Porque eu os amo. E eu preciso dizer não. Porque se eu não falar não para eles, o mundo vai dizer de uma forma muito, muito ruim, muito pior. E é o que Deus faz com a nossa vida. Ele fala não para a gente porque Ele quer o nosso melhor. Ele fala não para a gente porque Ele sabe que lá na frente nós não vamos ter sucesso se nós optarmos pela nossa escolha. Mas quando a gente decide viver a vontade dEle sobre a nossa vida, queridas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que a gente precisa é fechar os nossos ouvidos para o que o diabo tem feito em nossa vida. O diabo tem tentado nos envergonhar. O diabo tem tentado nos afrontar. É quando a gente está lá, a gente acha que a gente está lá em cima e o diabo vem e fala, não, peraí que eu vou te dar um castiguinho. Meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. Para que eu estivesse aqui, só Deus sabe a semana que eu tive. Só Deus sabe. Até por um acidente eu me envolvi.
Onde as pessoas olharam o carro e falaram, meu Deus, você não se machucou? Você não teve nenhum arranhão? Eu falei, não. Meu carro destruído. Porque Deus, Ele está com a gente. E quando você se coloca na brecha, quando você se levanta para você falar da palavra de Deus, para você falar, para você levar o nome dEle, o diabo ele fica com muita fúria sobre a sua vida. Só que não esqueçam que a fúria do diabo não é maior que o amor de Deus pela sua vida. A fúria do diabo, né, é muito pequena perto da glória de Deus sobre a sua vida. Basta você crer. Basta você se entregar. Basta você se humilhar. Basta você entender de uma vez por todas que nós não somos ninguém sem Jesus na nossa vida. Por mais, eu não sei a situação que você está vivendo hoje, mas por mais que você esteja passando qualquer dificuldade, o Senhor me traz aqui para dizer para você, aguenta firme. O Senhor é contigo. E no momento certo Ele vai te tirar desse buraco. No momento certo Ele vai te mostrar que tudo que você está passando hoje tem um propósito, mas que só Ele sabe qual é. E muitas das vezes, Deus não vai explicar para a gente por que a gente está passando algumas coisas, a gente vai entender. E vai falar vai passar mais na frente e falar, por isso é que eu estava passando aquilo. Agora eu entendi. Mas algumas coisas a gente não vai ter explicação. Sabe por quê? Porque Deus não nos deve satisfação. Deus, Ele não nos deve satisfação de nada. Deus, Ele só precisa do nosso coração, o resto é com Ele. Deus só precisa que nós estejamos acreditando que Ele é o nosso Deus. Portanto, não faça como Abacuque. Questionador. Pergunte sim ao Senhor, mas a resposta Ele dá se Ele quiser. Ele dá se Ele achar que tem que dar a resposta para a gente. Não fica chateada se Deus der uma resposta diferente do que você quer ouvir, não. Porque Deus sabe o que é melhor para você e você não sabe. E não sabe mesmo. Os caminhos que o Senhor escreve para a gente, só Ele pode explicar. Só que a vida é feita de escolhas. E a gente pode escolher alguma coisa que o Senhor está falando para a gente. Olha, não é isso que eu quero para você, mas é isso que você quer? Então vai lá e faz. E aí depois você sofre as consequências. E aí sabe o que acontece? A gente coloca a culpa no diabo. A gente faz um monte de besteira, a gente faz um monte de coisa errada, dá tudo errado e a gente coloca a culpa no diabo. Algumas coisas não. São provas mesmo que a gente tem que passar para que a gente cresça. Mas outras coisas não, são decisões, são escolhas que a gente fez lá atrás. E a gente vai sofrer consequências disso. Não tem como não sofrer. Eu queria ler com vocês Abacuque 3, de 17 a 19. Pela terceira afirmação, que é a seguinte: Deus estará contigo onde quer que você vá, ainda que as circunstâncias não estejam como você gostaria que estivesse. Abacuque 3, 17 a 19 é uma palavra de coragem para você. Então, tomem essa palavra, guardem, prestem atenção nessa palavra, porque ela falou tanto ao meu coração, mas tanto ao meu coração, que eu já tinha lido essa palavra, mas eu nunca tinha lido como eu li dessa vez. Mesmo não florescendo a figueira. Não, deixa eu pegar daqui, que é melhor, que está muito claro. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas,
não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me deitar em lugares altos. Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui, que nessa época Jesus não tinha vindo ainda, né? Deus está falando aqui que, ainda que tudo vai mal, tudo, Ele será sempre Deus na sua vida. Ainda que as circunstâncias não estejam como você gostaria que estivesse, Ele vai ser sempre Deus na sua vida. Ainda que tudo esteja desmoronando, Ele será sempre Deus na sua vida. Tem esse louvor, né? Que a gente até cantou. E que eu gosto muito. Ele sempre vai ser Deus. Se a doença vier, Ele vai ser Deus. Se a cura vier, Ele também vai ser Deus. Se a sua despensa está vazia, Ele é Deus. Se também estiver cheia, Ele também vai ser Deus. Então, eu queria fazer um convite para vocês. As pessoas agora que têm algum problema, alguma coisa que têm buscado do Senhor, algum problema difícil, algo que tem incomodado seu coração, eu queria que ficasse de pé. Alguma coisa que você esteja buscando a Deus já de muito tempo, algo que, sabe, que Deus, só Deus sabe o que tem te afligido, o que Deus precisa honrar na sua vida. Fazer melhor, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, a gente vai fazer uma oração juntas. Se tem alguma coisa na sua vida que está te incomodando, está te causando dor, está te causando sofrimento, queridas, vem aqui na frente. Deus, Ele é um Deus que Ele está nesse lugar. Jesus, Ele está aqui nesse lugar, Ele está passeando nesse templo agora, nesse momento. O Espírito Santo está nesse lugar, queridas. Você está no lugar certo, você veio buscar ao Deus certo. Você veio buscar na hora certa. A resposta que você precisa está em Deus. Vamos fazer uma oração, mas eu queria fazer uma oração diferente com vocês. Eu queria que vocês fizessem uma oração como vocês nunca fizeram em toda a sua vida. Eu queria que vocês entregassem realmente o seu coração ao Senhor. E falassem para Ele: Senhor, eu estou aqui porque eu creio no Teu poder, ó Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu creio no Deus da minha salvação. Ainda que não haja mantimento, ainda que não haja provisão, o Senhor é o Deus da minha salvação. Queridas, não percam essa palavra. Creiam que Deus é um Deus de milagre. Deus, Ele é um Deus que supre o que a gente precisa na hora certa. Essa história que o diabo colocou, Deus tarda, mas não falha, é mentira. Ele não tarda, Ele sempre chega na hora certa. Ele nunca tarda. Se ainda não aconteceu o milagre que você quer na sua vida, é porque Ele ainda não acha que tem que acontecer. Busca dEle a resposta. Busca do Senhor a resposta para a sua vida. Porque Ele é que responde. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero te entregar a vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Pai, sedentas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, eu quero te entregar o pedido de cada uma em especial, ó Pai. Deus, Tu és um Deus de maravilha, Tu és um Deus, Pai, que cuida de nós, Senhor, e que enxuga as nossas lágrimas, ó Deus. Pai, o Senhor é um Deus que sara as nossas feridas, ó Pai. Pai, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, ó Pai. Cuida de cada pedido aqui derramado no Teu altar, Senhor. Essas mulheres estão aqui porque elas creem no Teu poder, ó Deus. Elas creem na Tua palavra, Senhor. Elas creem, Senhor, que o Senhor tudo pode fazer, ó Pai. Senhor, então responde a oração das Tuas filhas, ó Deus. Que elas possam sair por essa porta hoje diferente do que entraram, Senhor. Que o Senhor possa dar uma injeção de ânimo sobre a sua vida nesse momento, ó Pai. Deus, que o Senhor fale ao coração delas, Senhor, e que o Senhor mostre: eu estou no controle de tudo, aleluia. Eu estou no controle da situação, creia somente.
Senhor, em nome de Jesus, faça com que elas saiam daqui, Deus, pisando firme. E que elas saiam daqui encorajadas, Senhor, porque elas vieram aqui receber do Teu poder e estão saindo daqui cheias desse poder. Deus, eu creio, Pai, que o milagre sobrenatural está sendo derramado nesse momento, na vida dessas pessoas que estão aqui, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, enche, Deus, a botija de azeite das Tuas filhas, ó Deus. Pai, supre, Deus, o que o Senhor precisa suprir na vida delas, ó Pai. Senhor, cuida de cada uma, Pai. Nós sabemos, Deus, que quando tudo vai mal, quando tudo está difícil, o Senhor está carregando a gente no colo, ó Pai, e a gente não percebe às vezes. Pai, mas abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente entenda que o Senhor está segurando a gente pela mão. E que o Senhor está contigo aonde quer que a gente vá, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça sobrenatural sobre a nossa vida, ó Deus. Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis a Tua igreja aqui, Senhor, clamando diante do Teu altar. Pai, derrama cura, derrama milagre, restaura casamentos, traga filhos de volta, Senhor. Enfim, faça o que o Senhor quiser na nossa vida, ó Deus. Porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa salvação, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas muito obrigada pelo que o Senhor ainda há de fazer, porque eu creio que todas que aqui estão serão motivo de testemunho da honra e da glória que o Senhor derramará sobre a nossa vida, ó Deus. Pai, todas estarão, Pai, a partir de hoje, renovadas, recuperadas, cheias de fé, Senhor, ao único Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, querida, e tenha certeza que Deus está contigo.